No início de 2024, um grupo de empresas deu início a uma jornada que poderá dar fim a todos os cemitérios de aviões comerciais. Isso aqui não é um clickbait, não é um boato, e eu vou provar para você nesse vídeo que provavelmente daqui a alguns anos não teremos mais cemitérios de aviões comerciais no mundo. Lembrando que ainda fabricamos maquetes de avião com destaque especial os Boeing 727-100 da Transbrasil de asas coloridas, asas verdes, laranjas ou azuis. Se você quiser encomendar a sua unidade, é só mandar mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e um dos nossos colaboradores vai te atender da melhor maneira possível. Quem acompanha nosso canal sabe que um dos temas mais abordados em vídeos aqui são os cemitérios de aviões. Afinal, chama ou não chama a atenção uma fotografia dessa? Ou essa de dezenas, centenas de grandes aeronaves estocadas em um local. Eu mesmo fiz vários vídeos, várias atualizações de vídeos falando sobre os maiores cemitérios de aviões dos Estados Unidos, na Europa, sobre o cemitério de aviões na Austrália. Aqui, como a gente não tem cemitério de aviões no Brasil, eu acabei falando mais sobre os aviões abandonados, né, que a gente tem aqui nos aeroportos, mas o tema cemitério de aviões sempre foi abordado em nosso canal. E a questão da reutilização dessas aeronaves foi sempre debatida. Por que não doar esses aviões para museus? Por que não doar esses aviões para universidades? Por que não fazer deles hotéis, casas, restaurantes? Isso sempre foi debatido. E agora em 2024, as empresas, começaram a se interessar por esses aviões, mas não da maneira que a gente queria. Por quê? Porque esses aviões, eles possuem uma série de insumos, fibra de carbono, alumínio, silício, verdadeiros tesouros para várias indústrias. E agora, em 2024, essas indústrias perceberam o óbvio. Esses aviões poderiam fornecer diversos insumos para essas indústrias. E aí que surgiu uma organização que está arquitetando comprar todos esses aviões, cemitérios de aviões, para desmanchá-los e retirar o que interessa a eles, tá? Vou colocar aí na tela as empresas que pertencem, a esse grupo, e a tendência é que cada vez mais indústrias se juntem a esse grupo. E associado à política global de reutilização, de reciclagem, esse movimento está ganhando força, tá? De acordo com este grupo, existem mais de 8.000 aviões abandonados ou estacionados em cemitérios de aviões, que poderiam fornecer diversos insumos para essas empresas, tá? Insumos esses que seriam utilizados na fabricação de produtos, assim gerando mais empregos, fortalecendo a economia global e também reutilizando componentes que até então estavam abandonados, tá certo? Esse movimento, como eu disse, está ganhando força e a tendência é que quando a política entrar nessa história, tá? Por meio de incentivos ou por meio de leis ou normas, esse processo seja acelerado, tá? Porque os políticos podem muito bem criar uma lei que dê um prazo para que essas aeronaves sejam reaproveitadas ou então vendidas para essas indústrias, tá? Por enquanto não houve politização desse assunto, mas isso provavelmente vai acontecer, tá certo? Então, a tendência é que essas aeronaves que antes poderiam virar restaurantes, que poderiam ser doadas a museus, acabem sendo então desmontadas e seus insumos reutilizados por diversos tipos de industriários, de empresas, tá certo? Agora, há uma grande diferença entre cemitérios de aviões comerciais e cemitérios de aviões militares. Você tem muito mais cemitérios de aviões comerciais do que militares, mas, por exemplo, você tem cemitérios de aviões militares na Rússia, nos Estados Unidos, e a situação é bem diferente. No caso dos cemitérios de aviões militares, esses componentes não seriam fornecidos tão facilmente a essas indústrias, porque os aviões utilizados, por exemplo, da Força Aérea dos Estados Unidos,
eles possuem uma série de tecnologias, algumas delas secretas, que a Força Aérea dos Estados Unidos não quer que determinadas empresas tenham acesso àquilo. Então, é muito mais restrito o acesso a esses aviões que estão em cemitérios de aviões militares. Por exemplo, Davis Monthan, que é o maior cemitério de aviões do mundo, tanto militar quanto comercial. Você tem mais de 6.000 aviões naquele local. O acesso ao local é restrito, o que dirá a compra de componentes de aeronaves que estão nesse cemitério. Lá existe toda uma estrutura, toda uma cadeia de desmanche de aeronaves. Ó, colocar essa foto aí para você na época que os B-52 foram desmontados no local. Repara que tudo é muito bem separado, tudo é muito bem dividido. E aí sim, se entre esses componentes, por exemplo, as asas, que não serão reutilizados pela Força Aérea, que não possui componentes ou sistemas secretos, aí sim, esses componentes então poderiam ser revendidos. Então essa nova realidade que nós vamos ter em breve, de aeronaves sendo compradas rapidamente desses cemitérios, isso não vai acontecer para a área militar, tá certo? Então são situações distintas da aviação comercial da aviação militar. Nesse caso, há uma grande diferença. Porém, de fato, nos próximos anos, isso, ao meu ver, já era para ter acontecido, essas indústrias vão acelerar o processo de desmanche de aeronaves, e a tendência é que no longo prazo a gente não tenha mais cemitérios de aviões como, por exemplo, Victorville, que tem centenas de aviões ali abandonados, aguardando ou o desmanche ou que alguma instituição compre, que na maioria das vezes culmina no desmanche das aeronaves. Então, esse pessoal que gerencia Victorville terá então um novo cliente, que serão essas indústrias, que vão comprar recorrentemente essas aeronaves para retirar delas o que lhes interessa. Então, aqueles que sonhavam em que um dia poderia ser um local aberto à visitação do público, isso provavelmente não vai acontecer. Esses aviões aí serão desmanchados mais rapidamente em um futuro próximo, marcando o fim de uma era, né? A era dos cemitérios de aviões comerciais lotados de aeronaves. A tendência é que no futuro tenhamos poucos aviões armazenados e um processo de desmanche muito mais rápido e eficiente. E aí, gostou desse vídeo? Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da notícia lá no Aerowin, tá? Todos os créditos ao Aerowin, para que vocês possam ler a notícia que gerou esse vídeo, para vocês verem que isso não é um boato, não é clickbait, isso está sendo organizado e provavelmente isso vai acontecer. Afinal, quem é que não quer ter acesso a esses insumos de maneira mais barata e mais rápida, não é mesmo? Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!